Na relação entre deuses e homens mortais, existe uma categoria especial de mortais, que são os heróis. Os heróis são seres que têm, de alguma forma, uma ascendência divina. Logo na primeira geração, ou seja, é filho de um deus e uma mortal, de uma deusa e um mortal, ou neto, ou bisneto, enfim, tem uma ascendência divina. E, portanto, ele já traz na sua natureza algo do divino. E esse algo do divino vai impulsioná-lo a grandes fatos, a grandes feitos, a grandes ações. Então eu diria que ele já tem, assim, espontaneamente, um certo pezinho na híbris, ou seja, na desmedida, nos excessos. Porque o herói traz em si uma força descomunal, uma força que não é da ordem do cotidiano, um aporte extra de energia. E aí, como resolver isso? Porque embora ele tenha ascendência divina, ele não é divino. Eu costumo brincar com meus alunos que o gen divino é recessivo, porque quando um mortal tem uma relação amorosa com um deus ou com uma deusa, o produto dessa relação vai ser mortal. Olha que quase aporia filosófica, porque ele vem aparelhado de uma série de atributos que são extra-humanos devido à sua ascendência divina. Porém, nada vai impedir o fato dele ser humano e mortal e, portanto, também precisar considerar essa lei da sofrocine, da temperança e de se evitar os excessos, a híbris. Como resolver essa aporia, né? Para vocês terem uma ideia como isso funciona, me ocorreu agora um exemplo da Ilíada. É comum nessa guerra, a Guerra de Troia, acho que vocês sabem, os deuses tomam partidos. Uns ficam a favor dos gregos, outros a favor dos troianos. E todos eles, de alguma forma, tentam influenciar no resultado da guerra. Uma das formas é insuflando cada deus no seu herói predileto, Atena faz isso, né, com uma certa constância, o que os gregos chamam de menos. Menos é um aporte extra de energia. E quando uma divindade insufla no mortal esse aporte extra de energia, o mortal fica naquele momento imbatível. Mas então existe essa possibilidade da proximidade da divindade, um olhar generoso. Lembram da poesia de Píndaro que eu citei? Então, se uma divindade tem para você um olhar generoso, adoça-lhe a existência, algo assim. Então, qual é o mistério aí? O ideal seria, para você se dar bem, mais uma vez aquela ideia ser feliz na medida que é possível a humanos imortais, seria saber em cada situação da vida. E não esqueçam, eu estou falando dentro de um referencial de pensamento mítico. Então, dentro desse referencial, o ideal seria saber a cada momento da sua vida, das suas atividades cotidianas, no âmbito de qual divindade você está transitando. E aí saber dar os créditos àquela divindade. E saber que aquela força que o torna momentaneamente invencível não lhe pertence, apenas transita por ele. Ela pertence ao divino e o divino deve ser honrado. Qual é o problema que acontece? É que, geralmente, a gente não costuma, até quando vê as situações políticas por aí, dizer que o poder enlouquece. É mais ou menos disso que eu estou falando. Esse aporte extra de energia, tudo pode ser sorte, pode ser azar. Se o herói tem estrutura de lidar com esse aporte de energia extra, nunca se esquecendo que essa energia pertence aos deuses e não a ele, sabendo honrar essa fonte primeira dessa energia, ele vai se manter na sofrocine. E todo ato heróico, tudo que ele fizer, ele vai saber dar os créditos, a força ou as forças que o inspiram. E aí ele está protegido das consequências funestas de uma híbris. Porque dentro da dinâmica do pensamento mítico, quando, seja um herói ou qualquer mortal, incorre em híbris, ele vai necessariamente atrair
o que dentro desse pensamento chamaríamos de punição divina, que é uma forma de restituir os limites transgredidos por esse herói. Os mitos, muito longe de serem narrativas sem sentido, sem significado, ao contrário, eles possuem um significado intrínseco. O que é necessário é conseguir acessar esse significado através de uma leitura simbólica coerente com as narrativas. Nesse sentido, a gente pode afirmar que os mitos são uma forma de apreensão da realidade que, embora não seja mais usada hoje, né, ou pelo menos não como a principal forma de tentarmos entender o que é o mundo, o que somos nós, via intuição, via sentimentos, via sensações, ele, por seu caráter arquetípico, ele tem muito que nos contar, sobretudo sobre a natureza da alma humana. Porque a lógica está em que, caso fossem narrativas que tivessem apenas a primeira parte constitutiva do mito, ou seja, a sua relação com aquele momento específico histórico em que a narrativa se fez, seria uma narrativa datada e não teria apelo para nós hoje ainda. E não é isso que acontece com o mito. O mito tem um grande apelo de sedução. Nós ficamos interessados e tem uma mágica no mito, uma tragédia. O Édipo Rei, que eu citei, por exemplo. Quantas vezes eu já li essa tragédia? E eu posso garantir que a cada vez que eu leio, eu percebo algo que eu não havia percebido. Essa tragédia tem o poder de me inspirar num sentido diferente do qual me inspirou na última leitura. Então, isso mostra que esses mitos, se a gente se aproxima deles com o olhar correto, e qual é o olhar correto? Sentir de que forma, que cordas da nossa alma que eles fazem reverberar. Aí eles terão muito o que nos acrescentar. Eu gosto muito de uma frase do Joseph Campbell, não vou saber falar de cor, mas pelo que eu me lembro dela, ele dizia algo assim: eu penso na mitologia como a pátria das musas, as inspiradoras da poesia. Viver como partícipe dessa poesia, desse poema, é o que o mito pode fazer por você.